Amém. Eu quero falar nessa noite com você a respeito de um tema. O tema dessa mensagem hoje é o grito. Diga comigo assim, o grito. Eu quero falar a respeito de algo muito especial. É uma mensagem que ela sempre fala muito ao meu coração. E é a história de José. Por que eu quero falar nessa noite a respeito de José? Porque eu sei que existem muitas pessoas que elas passam pelo mesmo processo, mas de maneira diferente. Então existem várias maneiras de nós estarmos em um cativeiro. Quando você fala sobre cativeiro, você pensa em uma pessoa que está sequestrada, você pensa em uma pessoa que está sendo ameaçada, você pensa em uma pessoa que está sendo vítima de alguma situação, né? E essa pessoa ela está com ameaça de arma, de alguma coisa. Aquela pessoa está sequestrada. Mas existem outras pessoas que vivem sequestradas dentro de si. Elas se fecharam dentro de si. Elas passaram por algum processo, por algum momento das suas vidas onde elas não conseguem resolver os seus conflitos pessoais, as suas dificuldades. Elas não confiam em pessoas. Elas não conseguem. E elas não confiam nas pessoas, não porque as pessoas não mereçam confiança, mas porque talvez elas tenham confiado em alguém errado. Porque existem pessoas certas, existem pessoas erradas. Existem pessoas boas na igreja, mas também existem pessoas ruins na igreja, né? Nós estamos num processo de conversão. Ninguém aqui, nem eu, nem ninguém aqui é santo a ponto de olhar e falar assim, eu sou perfeito. Não existe perfeição na igreja. A igreja é o lugar de pessoas mais imperfeitas que eu já conheci na minha vida, ministrando durante esses anos em que pastorei. Um dia, nós estávamos conversando em uma roda de pastores, e nós estávamos falando sobre assuntos, né? Eu não sei se mais alguém aqui teve uma vida pregressa como a minha, que veio de vida de crime, que veio de vida de conhecer bandido e tal, mas nós estávamos conversando a respeito de algumas situações que acontecem na igreja, e cada um falava uma coisa. Eu vejo que na igreja é isso, na igreja tem isso, e começavam a falar dos defeitos que existem dentro da igreja. Falavam das fortalezas também que existem dentro da igreja, até que chegou um ponto onde alguém começou a falar a respeito da falsidade. Falsidade é bom ou ruim? É ruim, né? Ingratidão é bom ou ruim? Quem já passou por ingratidão aqui? É horrível, não é? Você ser justo, você abençoar a vida de alguém, você esperar que alguém seja pelo menos grato, você não quer confete, quer nada. Eu aprendi durante esse tempo que eu faço o que eu tenho que fazer sem esperar nada, nenhuma resposta de ninguém. Então eu aprendi isso com a minha pastora. Um dia nós estávamos na casa dela e ela falou assim, olha, tudo que eu faço pelas pessoas, eu faço o dia que alguém quiser virar as costas para mim, está tudo certo, porque eu não fiz pensando em uma recompensa, eu só fiz. E isso faz com que nós blindemos o nosso coração a ponto de você não se adoecer por conta de uma dificuldade qualquer, de um processo, né, de alguma coisa que possa acontecer com você. E aí esses pastores começaram a falar a respeito de algumas coisas, falaram assim, Fabiano, você quer falar o quê? Eu falei assim, cara, eu aprendi a ser crente, a ter palavra de crente e a ser homem quando eu era maloqueiro. Aí o pessoal falou assim, como assim? Eu falei, no mundo que eu vivia, se eu fizesse alguma coisa que fosse contrária àquilo que eu dissesse, minha cabeça ia cortar, ia me matar. Eu falei, a igreja é o lugar onde muita gente precisa ter um caráter transformado, caráter modificado. Precisa permitir de verdade que Deus trabalhe o caráter, sabe? De dizer assim, Deus, eu preciso do Senhor de meu caráter, porque eu sou mau caráter. E ser mau caráter não corresponde ao ato de ser bandido. Às vezes a pessoa fala, mau caráter, já pensa do lado de que a pessoa, é tal coisa. Não, ser mau caráter é não ter um caráter alinhado com a verdade. É mentiroso, caráter corrompido. Fala coisas do outro que não é verdade, caráter corrompido. Preciso olhar e falar que Deus muda o meu caráter. E aí eu disse assim, se eu
eu tivesse o mesmo comportamento que muitos irmãos que eu já conheci. Se eles vivessem no mundo que eu vivi, eles não duravam uma semana, eles eram executados, matavam eles. Por quê? Porque não tem palavra. Entende isso? O que nos afasta muitas vezes do contato com o Criador, do contato com o Senhor, é a palavra. É reconhecermos de fato quem somos, olharmos e falar desse tesouro. Eu tenho falha, eu tenho dificuldade, eu tenho alguns processos que eu preciso que o Senhor resolva em mim. Orgulho, existem 23 tipos de orgulho. E aí você pergunta para a pessoa: você se acha orgulhoso? Não, eu não me acho não. Eu vou escrever até um livro, pastor, como ser humilde igual a mim mesmo. Nem um pouco orgulhoso. Entende? Então assim, existem situações em que Deus ele quer transformar as nossas vidas, mas para essa transformação acontecer, para esse mover acontecer, nós precisamos entender o processo que Deus quer nos conduzir. Então é normal você olhar e desrespeitar o teu pai, a tua mãe, a tua liderança. É normal você não conseguir ter contato com o Senhor e você de repente olhar e falar assim: Deus não me ama. Tá, Deus não te ama, Ele morreu por você. Jesus morreu por você para que você não vá para o inferno, para que a tua vida seja transformada, e por conta de um processo ao qual você está sendo submetido, você acha que Jesus ele não te ama. Como é o nome disso? Ingratidão. Então eu olho para o processo, eu avalio aquilo que está acontecendo fora de mim e avalio aquilo que está acontecendo dentro de mim. Quem é culpado dos meus erros? Eu. Por quê? Quem tomou a decisão? Eu. Ah, mas foi fulano que me traiu. Porque você confiou. Foi fulano que fez isso. Porque você permitiu. Porque se você blindasse seu coração de confiar numa pessoa, e se acontecer, e vai acontecer, de pessoas nos traírem, nos enganarem, a gente olhar e falar assim: está tudo certo, vamos começar tudo de novo, porque Deus ele vai fazer. Então eu só preciso olhar para dentro de mim e entender qual é o Espírito que habita em mim. Há um tempo atrás, na minha igreja, eu cumprimentava as pessoas, eu dizia assim: o Cristo que habita em mim saúda o Cristo que habita em você. Eu olhava para as pessoas da minha igreja e dizia assim: o Cristo que habita em mim saúda o Cristo que habita em você. Porque nós temos que refletir a imagem do Criador. E Deus, Ele tem um projeto na tua vida. O Senhor tem algo para realizar na tua vida. Não é um processo que define aquilo que você está vivendo, mas aquilo que você está, o processo que você está vivendo, ele vai te levar ao lugar que Deus já tem determinado para você. Talvez você só não esteja entendendo, talvez você só não esteja compreendendo ainda. E aí existia um camarada chamado José. Gênesis capítulo 37 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele a seu pai. Então nós vemos muitas pessoas falando a respeito de José. José foi um cara fantástico. José foi o cara, e ele foi o cara. Diga assim: José. Ele foi o cara. Ele transformou a economia do Egito. Não tem nem como você falar que esse cara não é o cara. Ele é o cara, né? Mas ele tinha algumas deficiências no caráter dele. Primeira coisa, ele era fofoqueiro. Diga fofoqueiro. Está escrito aí. Levava más notícias dos irmãos para o seu pai. Aí o seu irmão na sua casa faz fofoca de você e você fica com raiva dele. Às vezes você está do lado de um economista que só não sabe quem é ainda, mas é fofoqueiro. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Outro problema: pais que dão mais atenção a um filho do que a outro, e levam filhos a terem decisões erradas nas suas vidas. Eu sei que cada filho às vezes tem uma empatia com o pai, é normal, não é? O meu pai, por exemplo, eu tenho 3 irmãos homens, nós somos em 3 irmãos homens.
O meu pai falava assim: como eu queria que Deus me desse condição de fazer uma coisa. E eu falava assim: o que, pai? Ele falava assim: eu queria desmanchar vocês três fazendo um só. Porque eu pegava um pedaço de cada um e montava um do jeito que eu queria, porque cada um tem uma coisa boa, mas os três foram juntos, pelo amor de Deus. Então você imagina só como é que era a cabeça do meu pai. Ele tinha 3 filhos, os três deram problemas para ele. O meu irmão ficou preso 10 anos. Imagina só, os 3 deram problemas para ele, na mesma área, no mesmo processo, no mesmo problema. Mas dentro do processo de problema, cada um de nós tinha uma qualidade que chamava a atenção do pai. Cada um de nós tinha uma preferência. Um preferia um pouco mais a mãe, porque era mais amável, o outro preferia um pouco mais o pai. Mas a segunda coisa que nós temos que entender aqui é que nós não podemos ter predileção por filhos. Nós temos que amar todos iguais. Por que às vezes eu falava para o meu pai assim: o senhor ama mais o outro, porque o senhor só vive falando com o outro. Aí ele me falava assim, eu já estava mais liberto, né, do processo do mundo que eu vivia, e ele me dizia assim: o que é que você faz de errado, Fabiano, para mim poder ter que estar conversando com você o que eu converso com você? Nada. Então, recebe mais atenção quem tem mais problema, mais dificuldade. Só que nós, como filhos, às vezes nós não entendemos isso. Nós olhamos e achamos que isso é falta de amor do pai. Meu pai não me ama. Não é. É que a outra pessoa, ela está precisando um pouco mais de atenção agora, porque talvez ela esteja enfrentando uma dificuldade diferente da que você tem. Mas isso tem que ser muito claro. A pessoa tem que olhar e ela tem que falar isso de uma maneira clara, para outra pessoa entender. Porque senão parece o quê? Predileção por um filho. Eu prefiro mais esse do que esse. Não. Prefere todos iguais. Não é? Mas só que tem um que dá mais problema que o outro. Quem tem mais de um filho aqui? Tem um que dá mais problema que o outro, sim ou não? Ou foi só lá na minha casa? Filho é tudo igual. Filho dá problema, irmão. Aí a gente olha, aí os filhos olham para mim e falam assim: como é que você fala isso? Porque eu fui filho. Né? Quem aqui já foi filho? Quem aqui é filho? Todo mundo. Ninguém escapou. Todo mundo já foi filho. Todo mundo vai ser pai, todo mundo vai ser mãe, não é? Todo mundo vai passar pelo processo. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram mais, ainda mais. Então os irmãos de José já o odiavam naturalmente. Mas na Bíblia nós aprendemos que não existe letra inútil nem palavra desnecessária. Então está escrito a palavra mais, acréscimo. Está dizendo assim: odiaram ainda mais, porque já odiavam ele. Mas quando ele teve o sonho em conta, passam a odiar mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve esse sonho que tive. Atavam os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais, já odiavam mais, tanto mais odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Em algumas outras traduções diz: o pai guardava isso no coração. O pai e a mãe, eles são instrumentos de Deus que conhecem o filho, meu irmão. O pai e a mãe, ele é um instrumento que ele sabe quando o filho está fazendo alguma coisa errada, quando está acontecendo alguma coisa errada com o filho. E a Bíblia diz que Jacó guarda consigo essa situação no coração dele. E foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém,
E perguntou Israel a José: não apacentam os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviade eles a eles. E respondeu José: eis-me aqui. E travou a internet, calma aí que ela vai voltar. Versículo 13, 14 agora. E disse que Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. E o enviou ao vale de Hebron, e ele se foi a Siquém. E um homem o encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: o que procuras? E respondeu: procuro meus irmãos, diz-me onde apacentam eles o rebanho. E disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. José é um camarada que ele tem uma missão do pai agora de poder ir até os seus irmãos, trazer uma notícia que seja boa ou ruim para o pai. Agora é uma ordem de Jacó, e ele vai, e a Bíblia diz que ele vai errante pelo caminho, ele errou o caminho, e a Bíblia diz que aparece um homem, não dá o nome do homem, não fala quem é o homem, se conhece José ou não, mas o homem aparece no caminho, e José pergunta: vistes o meu irmão? É como se eu de repente estivesse aqui andando em Londrina, em um lugar qualquer, e perguntasse: você sabe onde é a casa do pastor Carlos, da pastora Janaína? O cara lá: você é doido lá? Sei quem é. Uma cidade desse tamanho você está procurando? Eu não sei não quem é, não faço nem ideia de quem é. Imagina a situação de como que pode um cara estar num caminho que provavelmente não era muito habitado, era um caminho talvez desértico, mas de repente ele encontra uma pessoa qualquer e ele pergunta: viste os meus irmãos? Ou ele talvez até conhecia, porque para perguntar viste meus irmãos, talvez conhecia. Vamos mudar o contexto, conhece a pessoa. Viste meus irmãos? Vi, e os ouvi conversando, dizendo que iriam a Dotã. Então eu vou para Dotã, vou mudar o caminho, vou me encontrar com meus irmãos. E ele vai. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador, o desdém. Vindo, pois, agora, matemo-o e lancemo-o numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem comeu, vejamos o que lhe darão os sonhos. Mas o rei, ouvindo isso, tirou-os da mão deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse o rei: não derramais sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. E isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao seu pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da sua túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelita vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamo, mirra, e que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-o aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e a nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata. E os ismaelitas o levaram José ao Egito. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e para onde eu irei? Então tomaram a túnica de José, mataram o bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram levá-lo ao seu pai, e lhe disseram: achamos isso, vê se é ou não a túnica de seu filho. E reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Imagina um cenário de tragédia, um cenário de morte, um cenário de conflito familiar, de muita briga, de muito encrenca, onde as pessoas não conseguem se resolver por conta de ciúmes. O ciúmes, ele destrói, ele mata a pessoa. O ciúmes é a incompetência de fazer o que o outro faz. Aí eu acho, eu por exemplo,
Eu estava conversando com o Thiago há pouco, e eu falei para ele que eu fazia edição, trabalhei numa produtora de TV, então eu sabia fazer edição, trabalhava com ator Premiere, fazia reportagens, fazia algumas coisas e tal. Eu falei assim, hoje eu não entendo nada de edição, zero, por quê? Porque eu muito tempo sem fazer. Eu mexo com CapCut, coisa básica, do básico do básico. Mas eu estava conversando com o Thiago. O Thiago é um profissional, o cara é diretor artístico, né? Eu creio que Deus vai levantar ele aqui nessa cidade. Vai ser um cara que vai arrebentar, vai fazer essa igreja voar através do talento que Deus deu para ele. Agora você imagina se eu olhasse para o talento que Deus deu para o Thiago, para a desenvoltura que ele tem, para tudo aquilo que Deus fez na vida dele, e eu falasse assim, eu tenho que dar um jeito de querer saber o que o Thiago sabe, de fazer o que o Thiago faz. Por que tem que ser o Thiago? Porque Deus escolheu o Thiago. Deus escolheu você também. Cada um de nós temos um chamado. E o chamado que nós temos, ele é diferente. Cada um de nós tem um dom de Deus especial. E esse dom, para se manifestar, para se movimentar, nós precisamos passar por algumas etapas. Talvez você tenha um dom que eu não tenha. Imagina só, eu estive em Orlando e o meu inglês é zero. Pensa numa pessoa que não sabe nada. Comecei a fazer umas aulas de inglês e tal, porque eu ia para lá pelo menos para saber como é que falava no banheiro, né, para ir no banheiro. E aí passei vergonha, porque eu não sabia. Cheguei na imigração, a mulher começou a falar comigo em inglês e tal. Aí tinha um garoto que viajou comigo, né, a gente fez amizade. E a mulher falava comigo, e ela começou a falar, e eu entendia nada, falei, ixi, speak English, zero. Ela olhou para mim e começou a dar risada. Aí o menino falou, não pode falar isso aí não. Eu falei, então fala com ela, vocês estão juntos? Eu falei, nós juntos assim não. Eu falei, nós veio um avião aí, mas nós juntos não. Eu falei, sei lá que essa mulher está falando, meu irmão. E ela começou a rir, parecia engraçado, mas era o que? A falta de comunicação, de não saber o que ela estava dizendo. Aí o rapaz veio e conversou, ela fez 3 perguntas para mim na imigração: money ou money não, só cartão. E ele não pode falar, ele ficava, não fala que está sem dinheiro, senão ela manda você embora. Mas eu falei, igreja, church, vou pregar. Aí ela, vai. Passei a migração, aí beleza, né? Fiquei uns dias lá em Orlando. E aí eu fui numa loja de equipamentos e tal, que é tudo muito barato lá, né, meu irmão? Quando você nunca vai nesse lugar que você vai, você fica doido, você olhar de tão barato que é. Aí cheguei lá no lugar lá, tinha um cara alto assim, né, fortão. Aí eu fui perguntar para ele como é que fazia para ir no banheiro. Aí eu perguntei para ele, eu não lembro como é que eu falei, mas eu falei para ele, ele olhou para mim assim, fez assim, para lá, tal, né? Eu falei, que americano mais grosso, estúpido, como é que o cara fala para mim, eu vai para lá assim, né? Eu podia falar, é ali, assim, vai assim, né? Na língua dele, aí que fosse, e tudo certo. Eu vim para o Brasil feliz, porque eu tinha falado inglês, né, meu irmão? Meu menino de 12 anos, ele fala alguma coisa. Aí eu fui falar para ele, Samuel, você não sabe, falei pro cara lá onde que era o banheiro e tal. E ele falou, foi pai, como é que foi? Aí eu falei, I have, please, é de restaurant, alguma coisa assim e tal. Aí o Samuel começou a dar risada, meu irmão. Aí eu, tá rindo que ele, por isso o cara ficou bravo com você. Eu, por quê? Você falou pro cara, me ajuda no banheiro, por favor. Eu falei, putz, eu falei isso, o cara me falou. Eu falei, meu Deus do céu. Então, quando a gente não sabe se comunicar, às vezes nós conseguimos, né, irmão? Às vezes, quando nós não sabemos comunicar, nós falamos o quê? Falamos coisas que o outro não consegue entender e fala, e acha que você é ignorante, você não entende, mas é simplesmente uma falta de comunicação. O que faltava dentro dessa família era o quê? Um pai que pudesse instruir os 12 filhos de igual modo, que é difícil ter muito filho, mas que conseguisse ajustar o alinhamento dessa família para conduzir todo mundo no mesmo rumo. Mas não acontece isso. Agora eu quero começar a falar a respeito das dores de José. Você imagina José debaixo de uma palavra, porque ele tinha uma palavra, sim ou não? Ele tinha um chamado. Quem aqui tem um chamado? Quem aqui tem uma palavra? Deus tem um chamado na tua vida. Existe algo que Deus vai fazer na tua vida. Você pensa que o inimigo é feliz com você? Às vezes as pessoas olham para mim e falam bem assim, eu não gostaria de trabalhar no Ministério de Libertação. Eu falei assim, por quê? Porque o diabo se levanta contra a vida de quem é libertador. Eu falei, ele é teu amigo? Se você não for da libertação, você tem parentesco com ele, tem amizade com ele?
Você acha que ele gosta de você só porque você não é libertador? Você acha que ele olha para você, oh, que bonzinho? Ele tem ódio de você, meu irmão. Ele não gosta de você não. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: o diabo não gosta de você não. Fala, fica feliz não. Pensa que ele gosta de você só porque, eu não sou libertador, sabe? Eu que não é, que vem aprender libertação. Aí José começa agora a passar um processo de dor, porque não existe dor maior do que a rejeição. Diga comigo, rejeição. A pessoa que é rejeitada, meu irmão, é triste demais, porque ela tenta ser aceita de todas as formas, ela tenta fazer qualquer coisa para ela ser aceita no meio, num ciclo, num grupo de pessoas. Por quê? A identidade dela é ferida e ela acaba se submetendo a coisas erradas por conta daquilo que ela quer viver. Então ela se prostitui, ela mente, ela engana, ela fuma, ela se droga, ela faz qualquer coisa por conta daquilo que ela quer, porque ela quer ser validada, ela quer alguém que diga assim: você é especial, você é precioso. E muitas vezes a igreja, ao invés de validar isso, nós não validamos quem valida: o diabo. Ele vai lá e fala. Por que tem gente que desvia da igreja? Hoje, se você pegar muitas bandas musicais que estão aí pelo mundo, de onde que eles saíram? Voltar. Pega lá o Whitney Houston, cantora de sucesso. De onde saiu? Igreja. Tina Turner saiu de onde? Igreja. Elvis Presley saiu de onde? Igreja. Quantos outros estão saindo da igreja porque contaram o sonho dele para alguém, porque compartilharam algo que achava que era normal com a família, e a pessoa, ao invés de olhar e dizer assim: não, vai dar certo, Deus vai fazer algo na tua vida, a pessoa começa a olhar e fala assim: nossa, por quê? Eu não sei se você sabe ou não, mas dentro da maçonaria, eles são uma das pessoas, não sei nem se tem alguém aqui que já foi da maçonaria ou não, mas dentro da maçonaria as pessoas, elas são unidas, sabia disso? Se um cara tem um depósito de construção, todo mundo daquela loja, daquele lugar, vai comprar naquele lugar daquele cara, porque eles querem ver aquela pessoa próspera. Vai o irmão da igreja montar o mercado, todo mundo sabota, compra no da frente, mas não compra com o irmão da igreja. Por quê? Porque esse irmão vai prosperar, vai querer andar de carro novo, eu vou ficar querendo andar de carro velho, vou não. Entende? O que Deus ele quer fazer é com que nós retiremos de dentro de nós esse espírito que nos impede de crescer, porque o crescimento do Espírito de Deus é para todos. Deus quer fazer com que o teu casamento seja próspero. As pessoas às vezes olham e falam bem assim: casamento do pastor e da pastora Cris é maravilhoso, e é mesmo, mas a gente briga, a gente tem uns desacordos. Por quê? Porque eu penso de um jeito e ela pensa de outro. O pastor vai falar que vocês brigam no altar, mas aí nós vamos falar onde que briga. A gente já deu curso de casado brigado, hein, pô. Aí a pessoa olha e fala assim: mas que absurdo! Isso se eu não fosse dar aula e não fosse mostrar o meu caráter, e falar assim: eu briguei com ela, e nós temos um problema maior do que qualquer um de vocês aí. Qual que é o problema? Que eu e ela temos que se consertar mais rápido que vocês. Vocês podem ficar brigados 15 dias, 20 dias sem olhar um na cara do outro, dorme os dois de um lado para o outro, eu e ela. Não, se a gente brigar hoje, o máximo que dia é hoje, domingo, até terça nós temos que acertar. 2 dias, 3 dias ali no máximo, e tem que arrumar. A pergunta muitas vezes é: se eu vou brigar com a Cris, vai, aí a gente briga, aí eu vou ficar 10 dias sem falar com ela, porque eu vou separar por conta da briga, sim ou não? Não. Já sei que eu não vou separar, eu sei que eu não vou deixar de estar com ela, aí eu vou ficar brigado, perder 10 dias da minha vida com raiva da mulher que eu amo por conta de orgulho, mas eu não vou mesmo, eu vou amar ela. Dá um cheiro, levá-la para jantar, né, meu irmão? Mesmo que ela vai picuda. Mas você entende isso? Às vezes José, ele começa a passar um processo de rejeição, de solidão, começa a passar um processo onde ele não consegue entender que o chamado dele incomoda pessoas, mas não é porque incomoda pessoas que não vai acontecer. Deus vai levar. Imagina se Deus tivesse pegado Davi no momento do adultério dele. Davi está andando no terraço do palácio, diz a palavra, e ele olha para Betseba, de repente se agrada de Betseba, e ele manda que alguém, quem é aquela mulher? Ele sabia quem era, porque Urias estava na frente da batalha lá junto com o capitão, ele sabia quem era aquela mulher.
mulher, mas ele dá uma de bobo. Quem é aquela mulher? É a mulher de Urias. Aí quando o cara fala, ele tem certeza que é Urias, então ele já não está enganado. Manda trazer ela para mim. Você imagina se Deus tivesse olhado para Davi e falado assim, a hora que ele teve um pensamento, Deus arrebatasse o espírito de Davi e falasse assim, Davi, eu vou te levar 15 anos para frente. Olha só o que vai acontecer. Teus filhos, um vai estuprar a irmã, os outros vão querer te matar, vai morrer a tua família inteira, teus filhos vão ter relação sexual lá no terraço do palácio lá, para todo Israel ver, tudo por conta desse negócio que você está no seu coração. Vai fazer? Qual você acha que seria a resposta de Davi? Não. Tudo isso vai acontecer, vai. Vou voltar você para o seu corpo. Volta do arrebatamento. Estou olhando a mulher. Está entendendo o que Deus está dizendo? Existem decisões que nós precisamos pensar a respeito de onde nós vamos chegar com a atitude que nós estamos tomando. O que me faz tomar uma decisão errada é o orgulho, o meu orgulho, segundo a dor que tem no meu coração, que faz com que eu tome uma decisão errada e mantenha essa decisão. Eu vou tomar essa decisão e não quero saber. Orgulho. Só isso. José é vendido. Ele chega agora para os seus irmãos. Imagina José numa cova sentado, um moleque de 17 anos de idade sentado, vendo a maldade dos irmãos, pensando que de repente os irmãos estavam brincando. Daqui a pouco os irmãos vão tirar você daí. Pega ele, amarra ele. Vem os ismaelitas e falam assim: nós queremos vender. Vender? Como assim vender? Vamos te vender. Quanto você paga? 20 moedas de prata. É teu, toma, leva. Vende como se fosse uma mercadoria. José começa dentro do coração dele a montar agora um monte de sentimento, de raiva, de ódio, de desprezo. Sentimento de olhar e falar assim: ah, se eu pudesse me defender, vocês iam ver se vocês faziam isso comigo. Quantas vezes que nós passamos por situações onde nós fomos mentidos, vendidos, nós passamos por algum tipo de processo que nós, se nós pudéssemos ter tomado uma decisão por nossa mão, não teria se repetido a situação. A gente tinha feito umas, eu vou fazer, não quero saber, mas a gente olhou e falou assim: não, vamos ver o que é que Deus vai agir. José olhou assim: vamos ver o que é que vai acontecer. Vai para a cadeia, vai para a casa de Potifar. Chega na casa de Potifar, ele começa a prosperar, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida, amém? A bênção de Deus está sobre a tua vida, amém? E aonde você estiver, independente da situação que alguém te colocou, o Espírito Santo de Deus fará prosperar, porque o Senhor está contigo e o nome dele vai ser glorificado. Não é a situação que você está vivendo que vai definir o que vai acontecer com você, mas a situação que você está vivendo vai manifestar a presença de Deus sobre a tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. O processo que você está vivendo, ele vai definir o tamanho da glória do Senhor sobre a tua vida e o nome dele vai ser engrandecido. As pessoas vão olhar para você no cativeiro e vão falar: eu não entendo o que é que está acontecendo com vocês, eu não sei o que é que está acontecendo com você. Você vai poder levantar o pé e falar assim: sabe, não sei não, o que é? É a glória de Deus, é o poder de Deus, é o Senhor fazendo algo na minha vida para transformar o nome dele e o nome dele ser glorificado. A tua prova, o teu processo, a tua dificuldade, ela vai servir para manifestar a glória de Deus. Mas agora você tem que resistir. Diga assim: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia diz que José chega na casa de Potifar. Quando ele chega na casa de Potifar, logo depois de algum tempo, Potifar percebe que aquele cara é especial. Eu não sei aqui quem já teve essas experiências, né? Mas eu vou falar de mim. Eu trabalhava numa empresa metalúrgica em São Paulo, onde hoje é o Mercado Livre. Lá era uma metalúrgica que fazia peças de carros e tal. E eu comecei trabalhando naquele lugar como motoboy. Eu era motoboy, lá em São Paulo chama cachorro louco. Eu fazia entrega de documento e tal. E eu fazia alguns serviços esporádicos dentro da empresa. Um motoboy do departamento financeiro se acidentou. E aí eles falaram o quê? Falaram assim: Fabiano, você não pode trabalhar no financeiro e tal, porque era um pouco mais apresentável, tem uma boa caligrafia, conversava bem,
até pelo fato de ser pastor, então a minha conversa eu falo bastante. Então tinha alguns diferenciais, me levaram para esse departamento financeiro. Eu fui. Cheguei naquele lugar, um dia me mandaram pagar o seguro do avião do patrão, fui lá, paguei, eu estava na Marginal Pinheiros, correndo no corredor 100, 110 naqueles corredores. Aí de repente o trânsito na frente do Jockey Club começou a paralisar. Começou a parar e eu comecei a diminuir. Quando eu cheguei na frente do Jockey, o caminhão tinha passado por cima da cabeça de um garoto de moto e explodiu a cabeça dele. Ele estava fardado com a roupa do exército. Na hora eu comecei a chorar, porque eu comecei a olhar e eu falei assim: se fosse eu que tivesse morrido, o que é que minha mãe e a minha avó, minha mãe já tinha morrido, eu falei, como é que minha avó ia receber a notícia da minha morte? E eu comecei a perceber que não valia a pena correr do jeito que eu estava correndo, que eu chegaria no mesmo lugar com uma velocidade menor. Pastor, quer dizer o quê? Que talvez você esteja correndo para chegar no mesmo lugar, no tempo adiantado, e é isso que está te fazendo sofrer. Deus está dizendo para você, desacelera um pouquinho, porque você vai chegar no mesmo lugar e não vai causar acidente. Talvez estejam acontecendo alguns percursos na tua vida por conta da velocidade que você está colocando no lugar que você vai chegar do mesmo jeito. Eu vim de lá para cá de São Paulo agora, velocidade, meu irmão, eu não ultrapassei algumas vezes, né? Não ultrapassei assim, acho que 95% do trajeto eu andei a 100, 110, 120 onde podia. 2 vezes eu andei a 160. Diga assim, não pode, pastor. Não pode. Mas eu andei. Sabe quantos minutos eu ganhei andando a 160 na velocidade acima do que eu podia no GPS? Pergunta para mim quantos? 2. Se eu batesse o carro a 160, piorava a minha situação ou estava igual à velocidade que a via determina? Entende? Às vezes nós estamos correndo mais e com a probabilidade de causar um acidente maior, irreversível, para você ter 2 minutos adiantado no tempo que Deus te programou para você. Então o Senhor está dizendo para você assim: desacelera, porque por mais que o negócio esteja acontecendo de uma maneira que você não está entendendo, eu ainda estou no controle da tua vida e eu vou transformar a tua história. A Bíblia diz que José, se não bastasse ter sido vendido, e aí ele já tem uma ferida no coração dele, ele vai trabalhar na casa de Potifar e ele cresce. Por quê? Porque a presença de Deus está sobre ele. Não é sobre o lugar que colocam alguém, mas é sobre a presença que ele carrega. E se você tem a presença de Deus, o cativeiro que você está, o cativeiro que te colocar, só vai manifestar a glória e a presença de Deus naquele lugar. As pessoas vão ter que olhar para você e falar assim: poxa, eu estou lá, dentro daquela empresa, e aí de repente o pessoal fala para mim assim: Fabiano, você não quer trabalhar aqui na empresa não, para ser funcionário fixo da empresa? Eu falei: eu quero. Mas antes disso eles mandaram eu ir no banco. Falou assim: a gente precisa que você vá lá e faça um saque de 30 mil reais. Eu falei: eu vou. E na volta você entrega lá no RH da empresa, para o Jairo. Eu falei: tá bom, eu entrego. Aí fui. Quando chegou na hora de entregar o dinheiro, o Jairo trabalhava há 20 e tantos anos na empresa, no RH, no mesmo setor. Então assim, ele era conhecido dos donos da empresa. Quando eu cheguei lá, eu falei assim: seu Jairo, pedindo para entregar aqui para o senhor. Ele falou assim: obrigado, Fabiano. Eu falei: obrigado não, conta. Aí ele: não precisa. Eu falei: não precisa, porque quem sempre rouba é o motoboy, eu não vou segurar esse negócio aí, não, pode contar. Aí ele começou a rir: não precisa, rapaz. Eu falei: precisa, conta. Aí ele contou todo o dinheiro. Acabou de contar, eu falei: tá tudo certo? Ele falou: tá. Eu falei: agora assina um documento aqui que eu mesmo fiz dele. Ele falou assim: eu já, tal, recebi do motoboy Fabiano a quantia de tanto. Eu falei: assina. Ele: rapaz, não precisa disso. Eu falei: precisa. Ele falou assim: não tem necessidade. Eu falei: tem, porque os ladrões sempre vão motoboy. Se eu sair daqui, o senhor fala que roubou, eu que sou motoboy. Eu falei: eu não. Quando eu cheguei lá em cima do setor para entregar o comprovante do saque para a filha do dono, a filha do dono da empresa e o filho, mas eles gargalhavam de mim. Eles olhavam para mim e falavam assim: não acredito que você fez isso com o Jairo. Eu falei: o quê? Ele assinou um documento dizendo que recebeu o dinheiro. Eu falei: tá, isso aqui só com o dinheiro, quem é que vai ser o responsável? Eu falei: eu aqui. Eu falei: tá aqui o documento, ele recebeu. E aí eu fui contratado na empresa, por conta do quê? De um caráter que eu tenho desenvolvido, mesmo estando num lugar que eu não queria estar. Às vezes o que Deus quer fazer para mudar você de lugar é só afunilar mais ainda um pouquinho no caráter, entende? Transformar na questão da honestidade, transformar na questão da transparência, na questão de você ser fiel, honrar naquilo que Deus tem para você, que talvez você não esteja fazendo.
e aí o nome do Senhor vai ser glorificado. José começa a passar esse processo, e de repente alguém chega para ele e fala bem assim, uma mulher, e aí José, quero dormir com você. O irmão, pensa o cara revoltado, com raiva, com ódio dos irmãos. Na cabeça dele, talvez, ele podia olhar e falar assim, Deus não está nem aí para mim, porque se Deus estivesse aí para mim, eu não tinha sido jogado na cova. Se Deus estivesse olhando para mim, eu não tinha sido vendido pelos meus irmãos. Ele podia ter todo o motivo do mundo para se revoltar contra o Senhor. Ele podia ter todo o motivo do mundo para ir para a cama na mulher de Potifar. Potifar falou o que para ele? Só de tudo que nem está aí na minha casa, você vai ser senhor. Só não põe a tua mão na minha mulher, porque o cara conhecia a mulher que ele tinha. Ele sabia que aquela mulher não era flor que cheirasse. Por isso que ele está falando, não cheira a flor. Aí, meu irmão, o cara chega, a mulher vai e fala assim, ó José, eu quero dormir com você. Não, comigo não, vai dormir com teu marido. Ah, José. E eu não quero. Até que um dia pega ele sozinho lá, segura na roupa dele e fala, hoje eu pego você. Eu não, sai lá com a roupa lá, a mulher começa a fazer um teatro. José vai mais uma vez injustiçado, vai preso. E aí lá na cadeia, você imagina só o coração dele. Deus não me ama, isso é uma exegese minha, o pensamento meu, apesar de ele manter-se fiel ao Senhor. Os meus irmãos não me amam, meu pai não me ama, ninguém veio atrás de mim, ninguém me socorreu. E o pior de tudo agora, eu estou na cadeia por conta de uma mentira. Quantas pessoas aqui já entraram em cativeiros em situações de mentira, porque você sabia que estava mentindo contra você, e você pagou o preço por isso. E aí você olha e fala assim, ah pastor, mas eu fui tão injustiçado. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, eu disse na primeira vez, eu vou falar de novo agora. É melhor a justificativa de Deus do que o perdão. Não existe nada que esteja na jurisdição das trevas que Deus não venha trazer luz, não venha esclarecer. Então descanse teu coração, porque Deus ele vai fazer alguma coisa acontecer nesse negócio, o nome dele vai ser glorificado. José vai para a prisão, e dentro da prisão Deus faz com que José se torne um cara de novo. E aí José ele começa a crescer, por quê? Ele se torna o chefe da cadeia. Ele começa a se tornar agora o cara que manda na cadeia. E aí tem dois caras lá que trabalhavam para Faraó, o copeiro e o padeiro. E Deus, quando quer realizar sonho, quando Deus quer cumprir o propósito dele sobre a tua vida, Ele não precisa de um ambiente bonito, de um ambiente onde as pessoas tenham que olhar e falar assim, chegou lá em cima. Não, meu irmão, Deus vai fazer com que você suba escada degrau por degrau. Então aguarda o teu coração, porque Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida, mas é preciso que você espere o tempo de Deus. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. José agora ele está dentro da cadeia, e alguém tem um sonho, tive um sonho. Qual é o teu sonho? Olha, eu estava sonhando que o copeiro começa a contar. Conta o seu sonho. Na videira tinham 3 ramos a brotar, capítulo de número 40, deixa eu colocar para você, 40, versículo de número 11. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e espremi no copo de Faraó e entrei na própria mão de Faraó. Então José lhe disse, essa é a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó te reabilitará e reintegrará o teu cargo, e tu lhes darás o copo na própria mão, como segundo o costume antigo quando lhe eras copeiro. Porém lembra-te de mim quando tudo corra bem, rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e faças-me sair dessa casa. Olha o grito de socorro desse garoto. Ele estava olhando e falando, pessoal, eu estou num processo que eu não deveria estar, eu estou num lugar que eu não deveria estar, porque estão falando coisas sobre mim que não é verdade, eu estou passando por um processo que eu não deveria estar passando, lembra de mim. E aí vem o outro vai contar o sonho, vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, dizia, eu também tive um sonho, e no meu sonho tinham 3 cestos de pão alto que estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam no cesto na minha cabeça. Então disse José, a interpretação dos 3 sonhos são 3 dias. Eu acho que quando falou são 3 dias, o cara falou assim, vou voltar também, 3 dias, deu um sorriso. Aí José vai contar para ele, dentro ainda de 3 dias Faraó tirará fora a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a carne. E no 3º dia, que era o aniversário do nascimento de Faraó, deu este Faraó um banquete de todos os seus servos, e no meio deste reabilitou o copeiro e condenou o padeiro.
A minha pergunta é: o copeiro que foi restabelecido lembrou de José quando ele estava de boa? Não lembrou, meu irmão. Porque fazia parte do processo de Deus tratar o coração de José. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que Deus, ele usa uma pessoa que está ferida, mas ele não usa uma pessoa que está em pecado. É diferente. A pessoa que está vivendo em pecado, ela não tem autoridade, ela não tem como fluir, ela não tem como, se ela não abrir o coração dela e não perdoar. Existem muitas pessoas que elas, para ser libertas, sabia, dos espíritos ruins, daquilo que está agoniando a vida dela, ela só precisa fazer uma coisa. Pergunta para mim o quê? Diga, pergunta o quê? Gritar. Às vezes você dá um grito, meu irmão, que está preso na tua garganta, pode fazer a tua vida ser transformada. Eu não estou aqui incentivando você a sair gritando, nem tem nada com esse negócio. Mas está na Bíblia, está escrito. A Bíblia diz que José agora, ele não vai sair da cadeia. Capítulo de número 41, ele vai, junto com Faraó, vai ter um sonho. Passados 2 anos completos depois que um sai da cadeia, Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se de pé, junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista, magras, e pararam junto as primeiras à margem do rio. As vacas feias à vista e as magras comiam as 7 formosas e as vistas e gordas. Então acordou o Faraó e, tornando a dormir, sonhou outro sonho. Ele tem outro sonho de 7 espigas. E aí Deus, ele começa a movimentar e conectar pessoas, porque nem sempre quem vai te ajudar é a pessoa que está do teu lado, aquela que você pensa. A gente passou um processo, eu e a Cris, que nós olhávamos para todas as possibilidades humanas das nossas vidas, e nós falávamos assim: agora vai dar certo, porque vai ser assim, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assim. Sabe o que Deus fez? Pergunta para mim o que, pastor? Nada. Silêncio. E eu olhava para aquela situação, olhava para aquele negócio e falava assim: mas como é que não pode? Quem aqui já passou uma situação que, se você pudesse ajudar alguém, de você passar uma situação que alguém não te ajudou, mas de você olhar e falar assim: se sou eu nessa situação, eu ajudava? Já passou por isso? Passamos por isso. A gente olhava para a nossa vida e a gente chorava no altar, falava assim: Senhor, por que isso tem que acontecer? Por que isso tem que ser dessa maneira? Até que um dia o Senhor falou conosco, Ele falou assim: porque a minha glória vai se manifestar através de mim, não é através daquilo que você pensa, não é através daquilo que você quer, não é através da forma que você está enxergando. Sabe aquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9, aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não ouviu, e aquilo que não chegou no teu coração, jamais chegou no teu coração, é o que Deus tem para a tua vida nessa noite. Não é o teu caminho, não é a tua vontade, não é a forma que você faz. José era um cara que estava doente. José é um cara que ele estava num processo de restauração. Ele estava passando por um processo de humilhação total. Todo lugar que José ia, as coisas davam certo, mas estavam errado. E é um misto, porque a pessoa começa a olhar para a vida dela e fala assim: poxa, como é que pode? Está dando tudo certo, daqui a pouco está tudo errado. E aí eu volto tudo de novo. Está dando certo, mas daqui a pouco para e eu tenho que voltar tudo de novo, está tudo errado de novo. Por que acontece isso? Porque Deus está alinhando o caminho no deserto para a tua vida. O deserto não é lugar de morte, mas deserto é lugar de experiência com o céu. Foi no deserto que Moisés saiu e olhou e falou assim: eu estou tendo uma visão, vou até virar de costas. Deus falou assim: Moisés, pode olhar para cá, vem para cá. Ele começa a olhar e Deus fala o que para ele? Tira a sandália, Êxodo 3:5, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está é santa. Às vezes o que está faltando para a gente poder começar a ver milagre é tirar a sandália do pé e falar assim: Senhor, eu quero andar na tua presença para que o teu nome venha a ser exaltado.
Às vezes Deus quer te levar para ter experiência, para você ter visão no deserto, mas você está fugindo do deserto que Deus colocou porque você não aceita. Não aceita esse deserto, não aceita isso. É nesse lugar que a experiência com o Senhor vai se manifestar na tua vida e o nome dele vai ser glorificado. É nesse lugar de deserto que haverá mananciais de rios que jorrarão sobre a tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. É nesse deserto que Deus vai manifestar a bondade, a glória dele, e o nome do Senhor vai ser engrandecido. José interpreta os sonhos de Faraó. Versículo de número 12. Achava-se convosco um hebreu, um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, o copeiro falando, contando-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou cada um o seu sonho. E como nos interpretou, assim se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar a José e fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Pastor, quer dizer o quê? Que hoje é uma noite que Deus está tirando o crente da masmorra. Eu vou falar de novo para você, porque talvez você não entendeu. Eu não sei se o som está baixo para mim aqui. Bota retorno aqui, meu irmão, porque eu sou meio. Eu gosto de barulho aqui para mim. Aleluia. Eu quero falar para você poder entender. Não precisa ser muito alto, mas tá bom assim. Deus está tirando o crente aqui da masmorra, meu irmão. Deus está trocando vestimenta de crente aqui nesse lugar. Tem crente que está vivendo com roupa de preso, dando livro, e Deus está dizendo assim: eu estou mandando barbear, eu estou mandando andar elegante, eu estou mandando trocar de roupa, eu estou abrindo porta de cativeiro para você passar, e o meu nome vai ser glorificado. Só quem crê, levanta a mão e adora o nome do Senhor. Faraó vai contar o sonho e ele começa a dizer: olha, eu tive um sonho, ninguém pode interpretar. E José falou assim: olha, eu quero começar dizendo uma coisa, que o que eu sei é que eu nada sei, porque o que eu sei vem do céu. Então não é sobre o que eu falo, mas é sobre o que ele fala. Deus está mudando a linguagem de crente nesse lugar. Cutuca o irmão do seu lado e diga assim: não é sobre você, diga: é sobre o céu. É sobre o que o céu tem sobre você. Então contou o Faraó a José meu sonho e tal, e ele vai contar o sonho, que eu não vou ler para você já leu. Depois vi meu sonho de 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas, após elas nasciam tal. E aí José vai responder. Então José respondeu: José, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou ao Faraó o que há de fazer. Faraó era crente, sim ou não? Sim ou não? Às vezes nós estamos esperando a resposta de crente, Deus vai colocar você para ter resposta que não tem nada a ver com o negócio. Por quê? Porque Deus ele quer manifestar a glória dele através de uma pessoa que não é crente, vai ver a glória de Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Curva-se diante dos deuses, não vou me curvar. Quando tocar o símbolo, tocar os instrumentos, vai se não vou me dobrar. Aí a Bíblia diz que tocou, não se dobrou, e aconteceu o que? Foram lançados na fornalha. Aqui é 7 vezes mais, lançaram lá. Daqui a pouco o próprio, quem tem a primeira visão? É os crentes ou é Nabucodonosor? Ele olha e fala assim: não lançamos nós 3 dentro da fornalha? Foi. Mas eu vejo 4, e o 4 homem parece o aspecto do Filho dos Deuses. Quer dizer o quê? Que Deus abriu a visão de um ímpio para enxergar a glória de Deus através de quem estava envolvido na presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa: se você estiver na fornalha, se você estiver na cova, se você não estiver, meu irmão, alguém vai ter uma visão de Deus. Não é porque ele é bom, mas é porque você está na situação. É porque você está passando o processo, é porque você está naquele lugar que o céu está se movimentando. Então, meu irmão, não lamenta pelo processo, mas olha e veja que Deus está produzindo milagre através da tua vida. Você é um agente de milagre no lugar que você está, e Deus vai fazer algo especial. Talvez seus olhos não estejam vendo agora, mas os céus vão se abrir. Alguém vai olhar e falar assim: olha, mas não era ela que nós planejamos para matar, não era esse que nós planejamos para matar. E agora, por que nós não estamos vendo? Porque a glória de Deus se manifestou nesse lugar, e o nome dele está sendo engrandecido.
por toda a terra do Egito. Sei que esse ano 7 anos, tal, e ele começa a falar. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus apressa-se em fazer. Eu quero dizer uma coisa, pastora Janaína, Deus se apressa em fazer algo nesse lugar. E Deus vai usar gente que não é do meio. Deus vai usar, por quê? Porque Deus ele quer fazer alguma coisa. Agora, quem é que Deus vai usar? Eu não faço ideia, eu não sei, meu. Mas se vai acontecer, vai. Deus tem pressa. Deus vai mover. Agora, pois, escolha Faraó um homem, olha o que ele fala: escolha, pois, um homem ajuizado, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Ele olhou para ele e falou assim: ó, eu sou o cara, põe eu lá. Ele estava enrolado, meu irmão, ele estava no problema, aquele cara, ele estava com o coração ferido, cheio de dor, todo no processo, mas ele olhou e falou assim: ó, coloca alguém lá. Ele deu uma dica, ele deu uma direção: faz isso. Olha a resposta: faça isso, Faraó, põe um administrador sobre a terra e come a quinta parte dos frutos da terra do Egito, tal. E aí Faraó vai responder para ele. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerão todo o meu povo. Somente no meu trono serei maior do que você. Pastor, quer dizer o quê? Que Deus, quando te tirar do cativeiro, te tirar do processo, te tirar desse marasmo que você está vivendo, Deus vai te colocar em um lugar, meu irmão, de destaque. O nome do Senhor vai ser glorificado. É só um tempo, é um processo. Deus usa quem está ferido, mas não usa quem está em pecado. Qual é a diferença? Se você estiver em pecado, você tem que confessar. Você tem que procurar a tua pastora, o teu pastor, fala assim: pastor Carlos, pastora Janaína, eu estou no processo, estou em pecado, eu fiz isso. Por quê? Porque Deus quer alinhar a tua vida. Mas se eu estiver ferido, confessa também: eu estou com dor no meu coração, estou com ciúme, estou com raiva, eu estou pensando em rebeliar, estou pensando em fazer isso, estou pensando em... Fala, meu irmão, abre o coração. Eu digo que é melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. É muito melhor você confessar a sua atitude do pensamento antes de você fazer. É muito melhor você chegar e falar assim: olha, eu estou pensando em fazer, do que depois chegar e falar: eu fiz. Entende? É igual o filho. Às vezes o filho chega: eu fiz tal coisa, e fala assim: tá aí agora, que adianta fazer? Por que não falou antes? Entende? Deus está dizendo para você assim: tem gente que está pensando em tomar uma decisão, e o Senhor está dizendo: converse antes, para não tomar a decisão errada, para você não passar pelo processo, para depois não ter que se arrepender. Amém, meu irmão? José interpreta os sonhos. Não adiantar para correr. Vai embora. Fala: não corre não. Quem pode me dar 5 minutos só depois? Deixa eu ver. Fica com a mão levantada para contar. 5, 10, 15, 20, 25. Ó, arrumei pelo menos 1 hora aqui, pastora, só desse lado, hein? Nem vou contar o de lá. Os irmãos José agora descem para o Egito. Por quê? Porque quem maltrata esquece, não é assim? A minha avó dizia: quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Gato escaldado tem medo. Minha avó dizia ali, vocês conheceram minha avó. Aí a Bíblia diz que José agora se torna governador. Ele casa. Capítulo 41, versículo de número 50. Olha só que interessante. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filho de Potifera, sacerdote de On. José, o primeiro, chamou Manassés. Veja só isso, olha que coisa séria isso. Chamou o primeiro Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Deus fez esquecer do trabalho da casa do pai? Deus fez esquecer do pai e dos irmãos? Mas ele falou que fez. Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Verdade ou mentira? Entende? Que a pessoa, quando está ferida, ela fala às vezes uma mentira pensando que ela está falando uma verdade, porque é a verdade da dor dela, é a verdade do coração dela. Ela olha para aquela situação e fala assim: não, isso aqui é assim, vitimismo.
Então Deus me fez, deu Manassés, porque esqueci do trabalho da minha casa e de toda a casa do meu pai. Mentira. Capítulo de número 42, a Bíblia diz que os irmãos de José vão até o Egito para poderem buscar comida, porque só no Egito agora tem comida. E para Deus cumprir o propósito dele, meu irmão, Deus vai fechar a porta para alguém, Deus vai encerrar alguma coisa de alguém, mas o propósito de Deus na tua vida vai acontecer. Lá em Números capítulo 19, se não me engano, fala sobre Coré, Datã e Abirão, 3 homens que olharam para Moisés e falaram assim: por que só Moisés quer governar? Por que só Moisés quer subir para a montanha e falar que ele é o cara, que ele é o Ahu, que ele é o montanheiro? Aí quando Coré, Datã e Abirão chegam, eles falam assim: nós também temos revelação de Deus, nós vamos falar com Moisés. Você pensa que Moisés ficou lamentando? Que Moisés ficou, ai não, vou dividir. Deus falou com você: então nós vamos orar. Senhor, eles estão dizendo que é o seguinte, que o Senhor está com eles, eu estou dizendo que o Senhor está conosco. Então eu quero fazer uma oração básica. Morra quem tiver que é mentira. Pronto. Mas não morra de morte natural não, para poder falar assim: morreu de susto. Aí a Bíblia diz que a terra se abriu, e os 3 e todos as centenas que estavam com ele morreram junto. Tem gente que está morrendo porque está tomando decisão errada. Tem gente que não está alinhado no propósito, está morrendo. Não tem que ter medo, tem que cumprir o propósito. Diga amém. Amém. José começa agora a ter que tratar com seus irmãos, e a Bíblia diz que quando eles chegam até o Egito, eles começam agora a falar para José: olha, a gente está precisando de comida e tal. E José conhece os irmãos. Aí você começa a ver como é que a manipulação de José está vivendo. José agora começa a manipular os irmãos. Ele olha e fala bem assim: olha, eu já sei quem são vocês, vai embora, toma aqui, põe o dinheiro no saco dos irmãos de comida. Eles vão para lá. Quando chegam para Jacó, aí eles olham, o pai olha e fala bem assim: olha, eu sei o que aconteceu, o nosso dinheiro está aqui de volta. Tem coisa que parece que é bênção, mas não é. Aí eles voltam para lá. Jacó olha para ele e manda que eles desçam com bálsamo. Diga comigo, bálsamo. Por quê? Porque o bálsamo era para curar. Ele fala bem assim: olha, desce para aquele lugar, volta para aquele lugar, leva o dinheiro dobrado, paga o que vocês pegaram, acerta o que tem que acertar, organiza o que tem que organizar. Mas José, ele começa a fazer um plano, porque ele precisava de ver os irmãos se curvarem diante dele. Talvez ele até tivesse esquecido do sonho. A vingança, meu irmão, não é uma coisa de Deus para a tua vida. Por isso que o Senhor diz: a vingança é minha, eu sou o vingador, não é você. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer? Que é uma noite que Deus te trouxe aqui porque Deus quer que você perdoe. Existem pessoas que estão precisando abrir o coração para perdoar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Não é a vingança, não é o teu desejo, não é a tua vontade, mas é apenas você abrir o teu coração para dizer: Senhor, eu quero abrir o meu coração, porque eu não quero mais continuar passando por esse processo. Eu quero que o Senhor me liberte, que o Senhor me cure, que o Senhor transforme a minha vida, para que o teu nome venha a ser glorificado. Aí José tem uma ideia: eu vou prender um dos meus irmãos, porque se um dos meus irmãos ficarem presos aqui, vai dar tudo certo. Eu vou ficar com ele aqui, e aí ele não pensa no pai dele. Você tem pai? Ainda tem. Meu pai é velho, perdeu um dos irmãos. Eles falando para o irmão: perdemos um irmão, porque eles esqueceram de quem era José, não lembravam mais. José agora estava caracterizado como um egípcio, falava como um egípcio, vestia-se como um egípcio, mas entendia a linguagem do outro ainda. E eles conversavam entre si, pensando que estavam falando alguma coisa que ele não ia entender, e ele estava entendendo tudo. Entende isso, querido? Deus muitas vezes ele está nos levando a certos lugares para que nós possamos apenas cumprir o chamado e o propósito. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para perdoar, para tirar o sentimento de vingança, para perdoar tudo aquilo que fizeram conosco. Deus, ele quer transformar de fato a nossa vida. E eu vejo nessa noite que é uma noite onde o Espírito Santo trouxe você seletamente, porque o Senhor, ele quer mudar o teu cativeiro e o nome dele ser glorificado. Capítulo 45 diz assim: então José, depois que ele fez toda aquela bagunça no meio da família dele,
quase mata Jacó do coração, porque ele teve que trazer o irmão dele mais novo. Imagina o cara chegar lá na cidade dele e falar assim: o homem do Egito falou que se nós não trouxermos o nosso irmão Benjamim aqui na terra, que ele não vai liberar o nosso irmão que está preso lá. Aí Jacó fala assim: o que é que vocês fizeram? Já não me basta terem tirado José de perto de mim, agora vocês querem levar Benjamim. Imagina só o que José está fazendo sem pensar no pai, porque ele podia ter feito o pai dele infartar. Tudo por conta de uma decisão orgulhosa, egoísta. Ele podia ter perdoado, ele podia ter olhado e falado assim: não, vou perdoar, está tudo certo. Eu não quero perdoar, mas eu quero receber o perdão. Mateus capítulo 6, versículo 10 em diante. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Agora, se você perdoar, você vai ser perdoado. Mateus capítulo 7, foi lido. Com a medida que você medir, é que vão medir a vós outros. Eu aprendi uma coisa durante esses anos de vida dentro da igreja: a vida de ninguém é da minha conta, se não me procurar. Se não vier, fulano está fazendo coisa errada, eu sou pastor, eu vou chegar e vou advertir. Agora eu ensino isso na minha igreja. Eu falo assim: meu irmão, às vezes chega alguém para a gente e fala assim: fulano está fazendo tal coisa. Eu falo assim: a gente pode sentar junto para conversar? Não. Por quê? Porque se a pessoa falar, vai pensar o que eu falei, então você está fazendo uma fofoca. Não, eu falo assim: então meu irmão, não quero saber. Se não pode resolver, não vem me contar. Se não pode chegar a sentar para acertar, então não conta, ora. Se você não quer se expor, não quer mostrar para a pessoa que você se preocupa com ela, não é da sua conta. Aí fica querendo ser bonzinho, mas não quer colocar a cara a bater, não quer estar junto no negócio, está entendendo? Aí José faz tudo isso e agora ele vai ter que se dar a conhecer. Ele olha, ele fala para os irmãos dele o que aconteceu, capítulo 44, versículo 26, vai estar escrito assim antes, 44, 26. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos. Eles conversando com o pai. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que a mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, certamente foi despedaçado, e até agora não o vi mais. Se agora, porém, tirares desse da minha presença, acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com pesada sepultura. E ele começa a contar. Vendo ele que o moço não estava mais conosco, morrerá os teus servos, farão descer as cãs do teu servo, a nosso pai, com tristeza, porque o teu servo se deu como fiador por esse moço. Agora, pois, fique o teu servo no lugar do moço, e o moço que suba com os seus irmãos. E ele vai contando. Então José, não se podendo conter diante dos que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam também, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? Pastor, quer dizer o quê? Que a dor de José era tão grande, a ferida que José tinha no coração, talvez por conta dos abusos que ele tenha sofrido, talvez por conta das mentiras que tenham acontecido com a vida dele, talvez por conta de ele não sentir o amor do pai dele, talvez por conta de uma mulher que tenta seduzir e ele não quer, porque ele quer manter o caráter, ele já errou e ele não quer. Eu não sei, a dor de José, o tamanho, não dá para medir o tamanho da dor, mas você consegue ver o grito dele, o desespero que a alma desse cara estava. A Bíblia diz assim que José começa a gritar que ouvem-se as pessoas, diz aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram a ele e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis,
contra vós mesmos, porque por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Sabe quando José começou a entender o propósito dele? Depois que ele gritou, depois que ele chorou, depois que ele olhou para toda aquela situação e falou assim: não adianta vingança, não adianta querer maltratar, não adianta querer isso, não adianta querer nada disso. A única coisa que eu tenho que fazer agora é perdoar. Ele abraça os irmãos e fala bem assim: olha, agora é tempo novo. Deus me trouxe para cá, eu entendi o propósito, eu entendi o que Deus tinha na minha vida. Não era sobre a humilhação, não era sobre o propósito, não era sobre o abandono, não era sobre o desprezo, não era sobre nada disso. É porque Deus queria me levantar para cuidar de você. Talvez a dor que você está passando, ela não é nada mais do que um tempo onde Deus vai colocar você junto a alguém que você vai poder abraçar, colocar no teu ombro e dizer assim: eu entendo a tua dor, eu tenho empatia por você, eu sei o que está acontecendo com você. Alguém vai olhar e vai dizer assim: não, você não sabe, você não sabe a minha dor, mas eu vou te contar agora, eu vou te falar agora. Pastor, quer dizer o quê? Apocalipse capítulo 21, versículo 4: Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Deus está nessa noite colhendo lágrimas de crentes nesse lugar, que estão sofrendo, estão passando por um processo, estão passando por uma vida onde eles não conseguem entender aquilo que está acontecendo neles, e nem é para entender, porque não é sobre o que acontece em você, mas é o que Deus vai produzir através da sua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Deus está procurando crente nessa noite para ele poder produzir milagre. Tem crente aí para Deus usar como canal de milagre? Tem crente aí para Deus poder usar como canal de milagre? Deus está procurando. Agora o processo é complicado. Imagina que Deus mostrasse para José e falasse assim: José, teus irmãos vão te vender, você vai ser lançado na cova, a mulher de Potifar vai tentar te violentar, vão colocar você numa cadeia, lá na cadeia eu vou te revelar 2 homens, você vai ter, a revelação vai ser forte, vai se cumprir, mas eles vão esquecer de você lá ainda. E depois de 2 anos vão tirar você da cadeia, e depois de tirarem você da cadeia, você vai ter filho, você vai ter isso, e aí começa a contar. Você queria ser José, sim ou não? Ninguém que sabe o fim ou sabe como é que vai ser o processo quer passar pelo processo. A gente só aceita o desafio porque não conhece o caminho. Porque se nós conhecêssemos o caminho, nós renunciaríamos, nós não seguiríamos, nós não faríamos. A única coisa que nos faz ser forte é o Cristo que habita dentro de mim. O Cristo que habita em mim. Saúda o Cristo que habita em você. O Cristo que fortalece a mim, saúda o Cristo que fortalece você. Essa é a noite que o Senhor escolheu para poder mudar o teu cativeiro. Pastor, o Senhor quer dizer o quê? Talvez você chegue na sua casa hoje à noite, na hora do teu secreto, da tua oração. A única coisa que você precisa fazer é chorar, é falar para o Senhor a verdade. É contar o teu coração para o Senhor. Não é contar o teu coração: ah, Senhor, o Senhor já sabe. Não, fala detalhe. Fala para Ele das tuas dores, de como você se sentiu quando te humilharam, de como você se sentiu quando te traíram, de como você saiu, como você se sentiu quando fizeram tudo que fizeram contra você. Conta para Ele. Porque tem prisões que serão abertas nessa noite. Em nome de Deus, Ele vai ser glorificado. Deus está restaurando famílias. Deus está organizando aquilo que estava fora do lugar, mas é um processo, é um momento onde Deus ele vai agir e o nome dele vai ser glorificado. A única coisa que você precisa fazer é tomar posse daquilo que o Espírito Santo está para realizar na tua vida. Pastora Janine. Então eu creio que Deus ele nessa noite quer fazer algo especial na tua vida. Não tenha vergonha de gritar, não tenha vergonha de adorar, não tenha vergonha de você manifestar aquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, porque Deus ele vai transformar o teu ser e o nome dele vai ser glorificado. Saia daqui acreditando em algumas coisas,
Deus está trocando a tua veste. Deus está te dando um perfume novo. Deus está abrindo cárcere de algumas pessoas aqui nesse lugar. E Deus está entregando o governo na mão de outras pessoas para a glória de Deus. Entende isso? Amém? Amém.